Queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos em mais uma aula de Ciências da Natureza. Nessa nossa aula, nós trataremos sobre o eixo vida e ambiente e o objeto de conhecimento será sobre os instrumentos tecnológicos como facilitadores do conhecimento científico, né? Ou seja, nessa nossa aula de número 17, a gente vai aprender como os instrumentos tecnológicos eles podem, né, facilitar o nosso conhecimento científico. Na nossa última aula, nós aprendemos a respeito da biotecnologia, né? A gente viu que a ciência e a tecnologia, elas estão associadas e através de conhecimentos biotecnológicos, né, houveram vários avanços, né, em várias áreas da nossa vida cotidiana. Nessa nossa aula a gente vai ver que a tecnologia ela está intimamente associada com a nossa vida, com o nosso cotidiano, né? Nós vivemos num mundo digital, né? Hoje em dia, várias das situações rotineiras são resolvidas utilizando um tipo de instrumento tecnológico, né? E o nosso planeta, né, ele acaba se conectando, as pessoas se conectam através de instrumentos tecnológicos, como no exemplo aqui, o computador, onde através da internet a gente consegue se comunicar em tempo real com várias pessoas ao longo de todo o planeta, tá certo? De todo o universo. Se a gente for falar um pouco sobre o conceito, né, da tecnologia, a gente vai ver que a palavra tecnologia ela tem origem grega, tá certo? Significa técnica, tecno significa técnica, arte, ofício e logia significa estudo. Portanto, é o estudo da técnica, o estudo da arte, o estudo do ofício, né? E quando a gente menciona a tecnologia, nós estamos nos referindo a algo que teve uma técnica, que teve um método e que pode ser sempre aprimorado, ou seja, como a ciência, né? Portanto, a tecnologia, assim como a ciência, está em constante evolução, está se aprimorando a cada dia, né? Com o passar dos dias, a tecnologia ela se aprimora. E qual seria o grande desafio do professor, né? Considerar que o indivíduo já chega na escola com uma bagagem de conhecimento muito grande, né? Principalmente sobre a respeito de instrumentos tecnológicos, né? Hoje em dia as crianças desde pequenas já começam a mexer no celular, já começam a interagir, então o professor tem que entender que quando o aluno ele chega na escola ele já traz uma bagagem de conhecimento, né? Que ele vai construindo ao longo da sua vida, no seu dia a dia, na sua casa, na sua vida rotineira, né? E quando a gente entende que esse aluno ele já traz essa bagagem, a gente consegue aplicar as melhores metodologias para que o aprendizado desse aluno seja o mais efetivo possível. A tecnologia, ela mudou a forma como produzimos, como consumimos, como interagimos e como exercemos a nossa cidadania, né? Quando a gente fala em produção, como a gente produz, né, a gente já pode lembrar desse momento que nós estamos vivendo, um momento de pandemia, né? Onde muitos profissionais, muitas profissões acabam, né, estão desenvolvendo atividades de maneira remota. E isso é tido graças aos equipamentos tecnológicos, né, que nos possibilitam exercermos as nossas atividades profissionais, né, de maneira remota, à distância, para evitar justamente essa propagação, essa contaminação do coronavírus. Como consumimos, hoje em dia, né, quando a gente quer comprar um produto, né, não necessariamente a gente precisa ir a uma loja física. Antigamente a gente tinha a ideia de consumo, né, de compra. De fato, quando a gente ia no comércio, a gente entrava naquela loja lá de eletrodomésticos, ou então quando a gente ia no mercado comprar algum tipo de utensílio doméstico que a gente precisava. Hoje em dia a gente sabe que através da internet, né, através de um clique, né, da tela de um computador, a gente consegue comprar vários produtos e esses produtos chegam no conforto da nossa casa, né? A gente compra, a gente agenda e então esse produto ele chega. Então, até a forma como a gente consome, né, mudou completamente ao longo dos últimos anos, ao longo das últimas décadas, com o desenvolvimento da tecnologia. Como a gente interage, né? Antigamente, as pessoas interagiam mais assim, naquele contato mais próximo, naquele contato físico,
né? Hoje em dia, as pessoas interagem muito com aparelhos tecnológicos como o celular, né? Vários aplicativos, né, foram desenvolvidos, como, por exemplo, o WhatsApp, né? Quem nunca interagiu, se comunicou pelo WhatsApp ou por outras ferramentas como o Instagram, como o Facebook, a gente observa que a forma de interação das pessoas ao longo dos anos vem mudando gradativamente e muito isso se deve ao avanço da tecnologia. E como exercemos a nossa cidadania, né? Se a gente for imaginar, né, que nós utilizamos uma urna eletrônica, que é um equipamento tecnológico, para exercermos a nossa cidadania através do voto, né? Antigamente a gente tinha aquele voto lá na cédula, voto de papel, e ao longo do tempo, né, a tecnologia nos possibilitou esse avanço de hoje termos uma urna eletrônica onde, através do voto, nós exercemos a nossa cidadania. Então observe que vários exemplos de produção, de consumo, de interação ou de exercício da nossa cidadania, a tecnologia ela vai estar associada, né? Ou seja, ela está associada a todo momento na nossa vida. A tecnologia ela mudou a forma de aprender e de ensinar, né? Quando a gente fala, e a gente recorda mais uma vez esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, né? A gente vê que os professores eles precisaram de fato se reinventar, inovar as suas práticas pedagógicas, né? A gente jamais imaginaria que a gente estaria de forma contínua dando aula atrás da tela, vendo o nosso aluno por trás da tela de um celular, atrás da tela de um computador, né? A gente tinha aquele hábito, né, aquele costume de estar presencialmente em sala de aula. E através da tecnologia, né, foi possível a gente dar continuidade, né, ao desenvolvimento das nossas aulas. E um outro exemplo, né, muito importante que nós podemos dar é através dessa via de comunicação que nós estamos tendo nesse exato momento, né? Ou seja, as aulas da nossa rede, as aulas do nosso município aqui de Vitória de Santo Antão ganharam, né, esse novo formato, né, através das aulas da TV, justamente para que a gente possa, né, dar continuidade a todo esse desenvolvimento, né, de ensino que a gente tem. E graças à televisão, graças a todos esses instrumentos tecnológicos que a gente tem aqui nesse estúdio e que possibilitam a vocês estarem em contato diário com esse conhecimento, a gente tem isso graças à tecnologia, tá certo? E, portanto, nós professores precisamos nos reinventar e vocês, alunos, também precisaram se reinventar para que a gente continue dando prosseguimento a esse processo de ensino e de aprendizagem. A tecnologia não substitui o professor, ao contrário, ela empodera os educadores, né? Se a gente pegar um instrumento tecnológico, um celular, um notebook ou uma câmera, né, e colocar lá, ela não vai dar aula para o nosso aluno, né? Apesar dos instrumentos tecnológicos eles serem fundamentais, eles serem importantíssimos, nada substitui o trabalho humano, nada substitui o trabalho das pessoas, né? Por trás de um instrumento tecnológico existe uma pessoa que construiu, que elaborou aquele determinado equipamento. Portanto, os instrumentos tecnológicos nesse momento de pandemia, eles empoderam o trabalho do professor, eles facilitam o trabalho do professor, eles agregam valor ao nosso trabalho, mas eles jamais irão substituir o trabalho do professor. A tecnologia oferece qualidade. Quando dispõe de recursos digitais cada vez mais diversificados, dinâmicos e interativos, que ajudam o aluno a entender e aplicar o conhecimento. Ou seja, quando bem utilizada, a tecnologia é uma ferramenta fantástica, né, de, por exemplo, pesquisa. O nosso aluno com um celular ou com um tablet, com acesso à internet, ele pode realizar imediatamente ali uma pesquisa a respeito de um determinado conteúdo, de um determinado assunto que ele tem alguma dúvida e isso ajudar no processo de construção do conhecimento desse nosso aluno. Claro, desde que seja utilizada com responsabilidade e de maneira correta. A tecnologia ela oferece contemporaneidade,
ou seja, ela vai estar aproximando o educador do universo dos alunos do século XXI, ajudando a prepará-los para a vida presente e futura, cada vez mais mediadas pelos recursos tecnológicos, tá certo? Portanto, a tecnologia ela vai estar fazendo com que o professor ele possa estar inserindo de fato nesse universo digital do século XXI, né, aos quais os nossos alunos eles estão inseridos e que de fato a gente precisa cada dia estar imergindo de fato nesse mundo e aprendendo com cada tecnologia nova que surge, com cada aplicativo que vai surgindo e que de fato são instrumentos muito importantes para a gente estar utilizando e a gente está de fato utilizando uma linguagem, né, que o nosso aluno ele conhece, uma linguagem que está presente na vida, no dia a dia daquele nosso aluno. E, portanto, a gente deve de fato estar bastante atento para que a gente utilize a tecnologia como uma aliada nossa dentro desse processo de construção do conhecimento. Mas a tecnologia sozinha não resolve todos os problemas, né? É preciso mesclar atividades online com atividades offline, o que chamamos de ensino híbrido, né? Ou seja, a gente observa que a tecnologia, por si sozinha, ela não vai resolver todos os problemas. Como eu tinha dito para vocês, se a gente pegar um equipamento tecnológico, um instrumento digital, um equipamento tecnológico, ele não vai resolver os problemas. A gente precisa de fato, né, do ser humano, da mão de obra humana para desenvolver as ações, né? E eu quis trazer aqui a questão do ensino híbrido, né? Porque ele vai passar a fazer parte da nossa realidade e vai chegar um determinado momento, né, que gradativamente nós vamos iniciar a ter atividades presenciais na nossa escola, tá certo? Obviamente com a capacidade reduzida, né, para mantermos um distanciamento social necessário nesse momento que a gente está vivendo, paralelo com atividades remotas, né, onde nós vamos estar utilizando esses equipamentos tecnológicos tão fundamentais. A tecnologia a favor da educação. Ou seja, todos esses mecanismos, todos esses exemplos que eu acabei de citar para vocês, deixam claro que a tecnologia, ela de fato, ela pode jogar no mesmo time da educação. Ela pode jogar a favor da educação, oferecendo ao professor a oportunidade de criar novas estratégias pedagógicas, né? A partir do momento que eu utilizo, né, um equipamento tecnológico, eu crio uma nova ferramenta, uma nova estratégia pedagógica, né, que vai estar auxiliando dentro do processo de construção do conhecimento dos nossos estudantes, levando a educação a toda hora, em todos os lugares, dando cada vez mais autonomia para o aluno, tá certo? Essa aula que está sendo gravada agora, né, vai estar disponível, por exemplo, no YouTube. Então, a qualquer momento, né, que vocês decidirem, né, assistir essa aula, ela vai estar disponível para vocês, né, através dessa plataforma. Então, vocês vão poder estar assistindo essa aula pela manhã, à tarde, à noite. Ou seja, observem que a gente acaba democratizando esse conhecimento, né? Caso você não consiga estar assistindo pela TV nesse momento, ela vai estar disponível. Então, observem que a tecnologia vai estar, de fato, favorecendo esse processo de construção de conhecimento, dando mais autonomia aos nossos alunos. Apoio ao professor. É importante capacitá-los já com o uso desses recursos, para que ele possa se familiarizar e entender todas as possibilidades existentes, né? Quando a gente fala em tecnologia, sala de aula, professor, a gente lembra, né, de fato, de vários equipamentos que eram utilizados antigamente que hoje caíram em desuso, né? E que, de fato, a gente precisa ver que o professor ele precisa estar se atualizando, né? E utilizando, de fato, esses equipamentos mais atuais dentro da sua prática pedagógica. A tecnologia ela oferece igualdade, né? A igualdade de direitos entre homens e mulheres,
são essenciais para o desenvolvimento. É cada vez maior o número de mulheres que usam a tecnologia para buscar conhecimentos e se destacam com suas descobertas. E a gente consegue ver, né, nessa imagem as pesquisadoras que realizaram o sequenciamento do genoma do novo coronavírus, tá certo? Portanto, observem que através de instrumentos tecnológicos que estão à disposição da ciência, a gente consegue ver que ela acaba promovendo, né, um processo de igualdade onde as mulheres, né, assim como os homens, são capazes, né, de promoverem um desenvolvimento da ciência que tornou possível sequenciar o genoma do coronavírus e, consequentemente, facilitar o processo de produção da vacina, que hoje, graças a Deus, já está disponível para a nossa população, e eu tenho certeza que ao longo do tempo, né, nós vamos conseguir vencer esse vírus que tem causado tantos danos a vidas humanas, tá certo? Portanto, observe que os seres humanos, a mão de obra humana, né, associada com instrumentos tecnológicos, né, e a ciência promovem todos os avanços necessários para que a gente consiga viver e ter, de fato, todo esse desenvolvimento. O bom uso da tecnologia. É preciso mobilizar famílias, alunos, para utilizar tais recursos com cada vez mais propósito e da melhor forma possível, tá certo? Da mesma forma que os instrumentos tecnológicos, eles podem atuar favorecendo o conhecimento, eles também podem atuar de forma maléfica, né? Portanto, quando a gente coloca um filho nosso, né, exposto a um equipamento tecnológico, a gente precisa de fato ter bastante cuidado de que maneira aquele aluno, aquele estudante, aquela criança está utilizando aquela ferramenta para que ela de fato possa ser um instrumento, né, que ajude e que promova um conhecimento, que promova um crescimento, né, do conhecimento daquele nosso estudante e que não seja utilizado para outros fins que não sejam benéficos àquela criança, àquele estudante. É preciso considerar a principal e insubstituível inteligência é a da pessoa humana, que está por trás de toda descoberta tecnológica, né? Mais uma vez reforçando, a tecnologia ela é fundamental, hoje em dia indispensável na nossa vida cotidiana, mas ela não substitui a inteligência dos seres humanos, ela não substitui a mão de obra humana, tá certo? A tecnologia deve favorecer a potencialização das nossas capacidades e estimular a nossa reflexão para aprendizagem e conhecimento, tá certo? Portanto, a tecnologia ela deve potencializar, né, as capacidades que o ser humano possui e estimular cada vez mais uma reflexão de como nós estamos aprendendo e do que nós precisamos para continuarmos evoluindo, né, e termos esse crescimento, né, de conhecimento tão necessário na nossa vida. E aqui eu trouxe uma frase para refletirmos, né? Nunca desista de aprender. O conhecimento faz você enxergar novas possibilidades. Por mais difícil que determinado conteúdo possa parecer, jamais desista de tentar aprender, tá certo? Porque na medida que aprendemos, aquele conhecimento vai fazer com que nós nos tornemos capazes de enxergar novas possibilidades. Eu espero que essa aula tenha sido bastante produtiva para você, que vocês tenham entendido a importância desses instrumentos tecnológicos na nossa vida cotidiana e de como eles vão estar nos auxiliando diariamente, de como eles são importantes, né? Levem eventuais dúvidas até o seu professor e até a próxima aula de Ciências da Natureza. Um forte abraço e fiquem com Deus.